Oi, gente. A aula de hoje é sobre planárias, nematelmintos e anelídeos. Primeiro, em ordem evolutiva, são as planárias, que são os vermes de corpos achatados. Passando a página. Eu não sei se tá muito visível, mas vai ter que estar. É um pouco sobre a fisiologia dela. Elas são os primeiros triblásticos, blástico, tecido. Eles são os primeiros a terem 3 tecidos. Aí tem a mesoderme, ectoderme e endoderme, que são esses 3 aqui. E como eles ainda não têm a cavidade, eles são acelomados, não tem celoma. Eles são protostômios intraosuário, que significa que eles não têm o tubo digestório completo, é incompleto. Eles só têm o que pode ser chamado de boca, não é boca, né? Eles só têm um buraco. Eles têm simetria bilateral com cefalização. O que é cefalização? É quando os órgãos sensoriais estão concentrados em uma parte, numa cabeça. Aí, no caso, os plateumintos têm aqui, né, a cabecinha. E simetria bilateral quer dizer que se ele for dividido assim, ó, ele vai ser igual dos dois lados. E isso não tinha antes. Eles são os primeiros terrestres. Eles não são terrestres em ambiente seco, eles só conseguem viver em ambiente úmido ou aquático, mas é a primeira vez que isso acontece. Eles podem ser de vida livre, como as planárias, ou parasita, como a tênia. Aí a fisiologia, né, continuando, eles têm a pele permeável, que é uma cutícula. A parte boa dessa cutícula é que eles podem... Ela serve como proteção, a proteção de colágeno, e a parte ruim é que ele perde água, então por isso ele não pode sair do ambiente úmido ou aquático. Aí essa cutícula, ela permite a respiração cutânea, que é uma respiração direta, é quando os gases vão passando de uma célula para outra. O problema desse tipo de respiração é que ele não permite que o animal seja muito grande. Você concorda que se a respiração cutânea começa aqui, até ele passar aqui, se aqui tivesse oxigênio no meio, ele já morreu? Se fosse um bicho grande? Não tem como eles crescerem, por isso eles não são muito grandes. A digestão é parcialmente extracelular, parcialmente intracelular. E a excreção é por protonefrídeos. Não precisa lembrar esse nome. O nome que você precisa lembrar é a célula flama. Esses protonefrídeos, eles são... É uma abertura, assim, que tem as células flamas. Essas células, elas têm tipo uns flagelos, assim, tipo uns pelinhos, que eles se mexem e eles permitem a circulação da água. Aí, nessa circulação, a água vai eliminando o que o corpo do bichinho não precisa. Ai, meu Deus. Aí, eles têm um sistema nervoso ganglionar, que são esses gânglios, são cordinhas. Aí, como eles têm cefalização, esses dois aqui da cabeça são mais importantes. Eles têm ocelos, não sei se vocês lembram, são órgãos que... Eles são tipo pseudo-olhos. Eles captam a intensidade da luz, são órgãos sensoriais. Aí tem 3 classes, que você não precisa lembrar necessariamente, mas tá bem separadinho aqui. É a turbelária, que eles não são parasitas, são as planárias. Reprodução pode ser assexuada, que é por fragmentação, quando eles perdem um pedaço e vira 2. Ou sexuada, que é a reprodução cruzada, a reprodução normal. Aí a segunda classe é a tremátoda, que são os parasitas. O exemplo, você não precisa saber sobre a classe, mas você tem que saber que o exemplo mais importante é a esquistossomose, né? O verminho, ele é assim, esse é o macho e esse é a fêmea. A fêmea vive dentro do macho. Ele é dioico com dimorfismo sexual. Quer dizer, de 2, morfismo, forma. Eles têm 2 formas. Você olha e você consegue diferenciar que essa é a fêmea e que esse é o macho. Aí como funciona a esquistossomose? A esquistossomose, ela é... que tá bem pequenininho o desenho, né? Os bichinhos estão lá morando no fígado. E o fígado vai pra corrente sanguínea, né? Elimina os ovos nas fezes. Aí as fezes vão ter contato... Quando elas têm contato com algum tipo de água, sai o ovo. E esse ovo, ele se desenvolve num miracídio, que é esse daqui pequenininho. Esse miracídio, ele vai encontrar o hospedeiro intermediário, que no caso do esquistossomo é o caramujo. Aí, enquanto ele tá lá no caramujo, esse miracídio, ele vai se desenvolver em uma cercária. Quando essa cercária ela é liberada na água novamente,
ela vai nadando livremente na água até ela encontrar um hospedeiro definitivo, que no caso são nós humanos. Ela entra pelo pé, ou por contato com pele, mas é mais fácil pelo pé, e ela entra no sistema circulatório. Aí, dentro do sistema, ela vai para todo o corpo. Ela chega no fígado a cercária se desenvolve no verme adulto. O verme adulto, ele é eliminado pelas fezes e repete todo o processo. É um ciclo heteroxeno e a profilaxia é controle da população de caramujo ou não entrar em lugares, em lagoas que você não sabe a procedência. Não andar descalço também. A terceira classe são as cestodas, que também são parasitas. O mais importante dessa classe é a tênia. A tênia também é conhecida como solitária, porque dependendo só tem uma. Aí a tênia tem duas espécies importantes, que é a tênia solum e a saginata. Saginata é de vaca e solium é do porco. Dá pra você diferenciar o bicho pela cabeça dele, ou pelo hospedeiro, né? A cabeça que é o escolex, da tênia solum, ela tem esses 3 olhinhos assim, e tem outro olho atrás, né? Que não tem como desenhar atrás, né? 3D. E ela tem esses ganchinhos, parece um cabelinho, mas são ganchinhos na cabeça que servem para fixação dentro do hospedeiro. Já a saginata, ela tem 4 olhos, né? Eu falo olhos, mas não são olhos. Na parte da frente aqui, e ele não tem os cabelinhos. Eu falei que as planárias têm o tubo digestivo, só que alguns tipos específicos não têm. Esse, por exemplo, ele é parasita, ele não precisa de um tubo digestivo, porque ele pega os nutrientes direto do hospedeiro dele. Aí o escólex é a cabeça, proglótides são essas separações aqui, e estróbilos são essa parte aqui. Essa parte estróbilo, quando o bichinho faz a autofecundação nele mesmo, ele se engravida, e esses estróbilos, eles ficam grávidos, e como eles são assim... Eles não são segmentados, né, porque ainda não são anelídeos, mas eles têm essas estruturas separadas, e ele consegue liberar isso. Ele libera isso nas fezes. Aí o hospedeiro intermediário ingere algum alimento ou água contaminado. Esse hospedeiro pode ser tanto o porco, tanto quanto a vaca. Aí lá no hospedeiro, o ovo é liberado e libera a larva. Aí essa larva se desenvolve e o humano, né, nós, o hospedeiro definitivo, a gente ingere o cisticerco, o ovinho mais desenvolvido. Aí o cisticerco vai para o nosso intestino, onde ele se desenvolve nesse verme novamente, onde a gente libera nas fezes e o ciclo repete. Porém, essa doença aqui é a teníase. Quando tá nessa fase aqui, que a gente libera nas fezes, e contamina algum alimento, e o ser humano come a partir dessa parte, antes dele chegar na vaca ou no porco, o homem pega a cisticercose. O ciclo é o mesmo, tirando que, ao invés de ingerir a carne contaminada, é algum alimento ou água contaminada. Essa é a única diferença, tá? Aí, próximo filo Nematoda, que são os vermes cilíndricos. Aí, tem algumas coisas que são iguais, eles também são triblásticos, a partir daí todos são. E a diferença é que, antes, as planárias não, né? Plateumintos, eles eram acelomados e agora tem um pseudoceloma. Ele é quase como um celoma, mas ele não é ainda um celoma verdadeiro. Ele permite desenvolver depois. Enterozoários, dessa vez eles têm tubo digestório completo, ou seja, eles têm a boca e têm o ânus. A comida passa pelo corpo do bicho, ela não sai e volta. Ou ele é excretado pelas células flamas, que nem no caso dos plateumintos. Eles, igual aos planários, são bilaterais com cefalização. Se você divide ele igual dos dois lados, tem a cabeça. Também aquáticos ou ambiente terrestre úmido. A fisiologia, ele tem a perna permeável, cutícula. A cutícula serve para proteção mecânica, mesma coisa do plateuminto. A excreção dele é por protonefrídeos, que tem assim o fundo cego por dentro do bichinho. E tem nossa, esse nome é tão difícil. Nefridióporo, que serve para excreção. O nefridióporo seria essa partinha aqui, mas ela não vai cobrar isso. O sistema nervoso é ganglionar, só que diferente do outro, que ele tinha 6 cordões nervosos ventrais. Esse daqui só tem 4, mas também não importa muito. A reprodução. Eita, não focou. A reprodução no Nematoda é sexuada
Ele é dioico com dimorfismo sexual, ou seja, dá pra você diferenciar os dois. Esse daqui é a fêmea e esse é o macho. E o macho ele tem isso daqui pra fixar no hospedeiro. Por exemplo, se ele tá aqui em nós, os seres humanos, ele fixa esses negocinhos no intestino. Você diferencia, porque esse daqui tem a cauda maior, não, mas você não vai ter que diferenciar verme nenhum, que ela não vai pedir isso, né? O desenvolvimento é direto, não tem uma larva. Aí os principais representantes. O principal é Ascaris lumbricoide, que, obviamente, é Ascaridíase. Ascaridíase apresenta um ciclo monoxeno. Os vermes adultos vivem no intestino do homem. Aí, a partir do intestino, a gente defeca, né? Liberam ovos saem nas fezes. O homem ingere algo contaminado. Aí, quando chega no duodeno, o duodeno é uma parte do nosso intestino delgado. O ovo libera a larva, aí a larva fura o intestino e ela cai no sangue. Nisso que ela cai no sangue, pra onde vai nosso sangue? Nosso sangue bombeia, ele precisa de oxigênio, o sangue vai pro pulmão. Aí, isso do pulmão, ela sobe na nossa garganta, e quando ela chega na garganta, é que eu não fiz a cabeça do homem, né? Quando ela chega na garganta, o nosso reflexo geralmente é engolir. Aí a gente engole, e ela vai parar no nosso intestino outra vez. Aí, dessa vez que ela tá adulta aqui desenvolvida, já teve oxigênio para desenvolver, o homem defeca e recomeça o ciclo. A profilaxia desse caso seria saneamento básico, né? Prestar atenção nos seus alimentos só. E só tem um hospedeiro, né? Que eu falei, monoxeno. Os segundos, na verdade, né? Que são dois, são bem importantes. É o Necator americanus e Ancylostoma duodenale. Aí, o que isso causa? Causa o amarelão. Não precisa, se fala da lâmina. Os vermes adultos vivem no intestino do nosso ser humano. O ser humano defeca, os ovos vão pro solo a partir quando é em algum lugar correto. As larvas, elas crescem e elas entram no pé do ser humano. A partir do pé, elas vão pro sangue. Do sangue, elas vão pro coração e vão pros pulmões. Aí, mesmo ciclo do outro. Quando ele vai pro pulmão, ele sobe até nossa garganta, onde a gente engole e ele volta pro intestino e acontece tudo de novo. Aqui o desenho completo. E tem outro tipo de ancilostoma, que é o ancilostoma brasiliensis. Ele não dá amarelão pra gente, ele dá amarelão em cachorro e em gato. Aí, se o humano tem contato com as fezes contaminadas, desse tipo aqui de hospedeiro, a gente pega o bicho geométrico. Eu não sei se vocês já viram, quando o verme anda na pele e fica tudo marcado, que nem um caminho. É isso. Aí, enterúbios vermiculares eu vou pular, não acho importante. Esse é importante. O Scheria brancoft, que dá filariose ou elefantíase, né? Não sei se vocês lembram da foto, que era o pé todo lascado assim. Como é que é transmitido? Ele é transmitido através da picada do mosquito, que é o mosquito culex, que é um mosquito normal, é a muriçoca comum que a gente conhece. Os vermes adultos vivem nos vasos linfáticos. O que é o vaso linfático? A função do sistema linfático é remover excesso de líquido no tecido. Só que como esses vermes moram lá, eles entopem de larva, esses vermes. Oh, meu Deus. Eles entopem esses vasos de larva. E não acontece a função normal do transporte de linfócito e causa inchaço na pele e fica assim. Aí, quando vem um mosquito, ele pica uma pessoa que tem essa doença, ele vira vetor e ele pode transmitir para outra pessoa. Ele não é monoxeno, é heteroxeno, porque o bichinho, ele não é o mosquito. É o verme que fica na gente. É porque esse não tem desenho. Agora iremos ao nosso último filo, anelídeos. São vermes segmentados. São as minhocas, né? É que essa daqui não tá segmentada, mas ela tem que ser segmentada. Quais são as características de um anelídeo? Corpo alongado e o corpo segmentado, né? O corpo segmentado é chamado de metameria, mas não significa nada, só que é segmentado. Ele também tem a simetria bilateral, se você cortar vai ser igual aos dois lados, triblásticos. E dessa vez, não é um pseudoceloma nem acelomado, ele tem um celoma verdadeiro. Protostômio. Protostômio quer dizer que a boca desenvolve primeiro quando é um embrião. O corpo é revestido por cutícula e o sistema circulatório é fechado. Acontece em vasos. O sistema digestório é completo, igual aos outros, né? Tem boca e tem cu. Sistema respiratório pode ser cutaneal ou branquial, dependendo. Branquial se ele viver na água.
cutaneal se ele for terrestre úmido. E o sistema excretor metanefrídeos. Aí aqui tem um pouco da fisiologia do bichinho. Esses são nefridiósporo, que são o que fazem a excreção, aqui nos segmentos do bichinho. Aí eu não acho que esse daqui é. É como funciona a faringe, papo, moela. Aí aqui tem o sistema nervoso, que são os gânglios cerebrais, o anel nervoso, que é por aqui que é transmitido. As coisas, não é muito importante você saber certinho isso. Só que é por vasos. Aí os grupos, você tem que lembrar isso. Oligoquetas, óligo é de poucos, quetas é de cerdas, poucas cerdas. Aí quem são os representantes principais? É a minhoca. A maioria deles são terrestres e eles apresentam poucas cordas. Aí você pode pensar, a minhoca é lisa? Não, a minhoca ela tem assim as sardinhas, aqui não dá pra ver. Eles não têm olhos nem tentáculos. A digestão é mecânica mais a química. Respiração cutânea, porque ele é terrestre. Monóico e fertilização cruzada. Qual é a importância ecológica da minhoca? É que ela aera a terra e ela produz humus. Aí temos os acho que tá escrito errado, mas tá bom. Irudídeos ou os aquetas, né? A maioria dulcila, quer dizer que vivem em água doce, são as sanguessugas, né? Eles não têm parápodes, a locomoção deles é por ventosas, ou seja, eles grudam nas coisas. Vocês já viram uma sanguessuga? Ela gruda na perna. Ela faz isso na água também, ela vai grudando e se mexendo. Ela libera... Por que usavam na medicina? Porque ela tem uma substância que ela libera que é anticoagulante, ou seja, faz o sangue circular mais. Por isso, tipo, se tiver uma sanguessuga em você arrancar, vai sair um monte de sangue. E eles são parasitas, né? Aí o último são poliquetas, muitas quetas, plaquetas, cerdas, né? Aí muitas cerdas. Quem são? Eles não são conhecidos, nenhuma espécie deles, mas eles são todos marinhos. Eles têm muitas cerdas, aí essas cerdas servem para trocas gasosas, elas servem para proteção, para locomoção do bichinho, para ancoragem, para ele prender nos lugares. Eles são dioicos, ou seja, eles têm os dois sexos separados, e a fecundação externa acontece por fora. Os gametas se encontram na água e eles se juntam e formam um bebê. É isso.